Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir esta quarta-feira, 7 de maio, a partir deste momento, diretamente do Palácio Apostólico, a procissão dos cardeais da Capela Paulina para a Capela Sistina e entrada para o conclave que elegerá o novo sucessor de Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima e o padre Antônio Hofmeister, com a assistência técnica de Alberto Giovanetti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, uma boa quarta-feira. Como dissemos conosco, temos a satisfação da presença e vai estar conosco nesta transmissão e na subsequente do padre Antônio Hofmeister, a quem temos a satisfação de saudar neste momento. Boa tarde, padre Antônio. Boa tarde aos que nos acompanham pela Rádio Vaticana, né? Estamos prestes a iniciar o conclave que nos dará o novo sucessor de Pedro, né? Nosso novo Papa, a quem tanto esperamos como Igreja Católica. Padre Antônio, essa é uma transmissão, podemos dizer assim, longa, a que começa agora e a subsequente. A gente aproveita esse espaço de tempo que precede exatamente o início, pede para o senhor se apresentar a sua diocese de origem e o seu trabalho no Vaticano. Perfeito. Sou padre Antônio Hofmeister, da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Esse ano faço 53 anos de idade e esse ano também completo 23 anos de ordenação sacerdotal, né? E desde o ano de 2020 fui cedido pela nossa arquidiocese, pelo nosso arcebispo, Dom Jaime, que é um dos cardeais que participará do conclave, para trabalhar aqui no Vaticano, na Santa Sé. Eu trabalho na seção de língua portuguesa da Secretaria de Estado, desde o ano de 2020. Ali nas imagens, quem nos acompanha por imagens, já podemos ver os cardeais todos reunidos na Capela Paulina e vemos as imagens da Sala Régia, que é essa sala que em um extremo tem a Capela Paulina e no outro a Capela Sistina, onde os cardeais entrarão em procissão e onde serão as votações, né? É na Capela Sistina que ocorrerá o ato que dá nome a esse processo da eleição papal, conclave, com chave. Os cardeais serão fechados na Capela Sistina, ficarão somente os cardeais eleitores para o processo dos escrutínios, da votação e dos escrutínios. Muito bem, Padre Antônio, nós ressaltamos que nos dias precedentes, nestes dias das congregações gerais, chamado assim o pré-conclave, aquilo que precede o início do conclave propriamente dito, os cardeais pediram orações ao povo, justamente conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem assim a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. É importante que nós, católicos, tenhamos consciência daquilo a que são chamados os cardeais eleitores neste momento em que se dará a eleição do novo sucessor de Pedro, e é também responsabilidade nossa, enquanto batizados, orarmos para que eles possam ser dóceis às sugestões do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê o sucessor de Pedro de que a Igreja precisa neste momento, a Igreja e a humanidade. A Igreja e a humanidade. Realmente os cardeais eleitores têm essa tarefa difícil, não é? Uma tarefa de uma grandíssima responsabilidade e justamente por isso precisam do apoio da oração de toda a Igreja, né? Se quando o nosso amado Papa Francisco, que nos deixou poucos dias atrás, quando ele estava no hospital, nós lembrávamos a passagem de Pedro na prisão, quando toda a Igreja unida rezava por ele, e ali toda a Igreja unida rezava pela saúde do Papa Francisco.
Nesse momento, um momento chave para a história da igreja, para a continuidade da missão evangelizadora da igreja, os cardeais que têm essa tarefa, né, contam com o apoio da oração de toda a igreja, de todo o povo cristão, né? Então, eu sempre lembro aos católicos que o católico de verdade, ao invés de ficar tentando adivinhar quem vai ser o Papa, ou fazendo apostas sobre quem será o novo Papa, o católico de verdade já reza desde agora pelo novo Papa, seja ele quem for. E reza, como bem dissestes, Raimundo, para que os cardeais se deixem mover pela ação do Espírito Santo, né? O Espírito que move a barca da igreja e que deve mover o coração, a mente de cada um dos cardeais para que eles elejam em consciência aquele que julgam o melhor, o mais apto para conduzir esta barca da igreja, né? Para presidir a todas as igrejas espalhadas por todo o mundo, a partir da Igreja de Roma, que é a que preside a todas na caridade. Exatamente, assim trago este comunicado da Santa Sé, justamente dos cardeais, informando justamente o Colégio Cardinalício, que convida o povo de Deus a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e de discernimento espiritual. De fato, o comunicado afirma: o Colégio Cardinalício, reunido em Roma e empenhado nas congregações gerais que preparam o conclave, deseja dirigir ao povo de Deus o convite a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e discernimento espiritual na escuta da vontade de Deus. Por isso, os cardeais, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Esta é a verdadeira força que, na Igreja, favorece a unidade de todos os membros no único corpo de Cristo. Diante da grandeza desta iminente tarefa e das urgências do tempo presente, é necessário, continua o comunicado, é necessário, antes de tudo, fazermos-nos instrumentos humildes da infinita sabedoria e providência do Pai Celeste, na docilidade à ação do Espírito Santo. É Ele, na verdade, o protagonista da vida do povo de Deus, aquele a quem devemos escutar, acolhendo o que diz a Igreja. Conclui-se que Nossa Senhora, com a sua intercessão maternal, acompanhe esta comum invocação. Padre Antônio, o senhor ressaltava justamente que o mais importante não é ficar fazendo as apostas como se tem visto, mas é, sobretudo, orar para que, de fato, possamos ter o sucessor de Pedro, que o Espírito Santo queira nos dar neste momento para a Igreja e a humanidade. Independente de que venha da África, da Ásia, do continente americano, da própria Europa ou da Oceania, mas que seja o melhor para a Igreja e a humanidade. Exatamente. É isso que nós rezamos, é isso que nós pedimos a Deus, né? E é bonita essa imagem na qual nós vemos os senhores cardeais, todos ali na Capela Paulina, em silêncio. Nós vemos que não estão conversando com quem está do lado, estão concentrados em oração, vivendo intensamente esse momento, né? É um momento de suma importância para a Igreja. Certamente, nessa capela, que também, para quem não sabe, os nossos ouvintes que talvez não saibam essa informação, também tem afrescos de Michelangelo. Capela Paulina tem duas séries de afrescos nas paredes laterais. Entrando na capela, na parede direita, nós temos uma série de afrescos sobre episódios da vida de São Pedro. E na parede esquerda, uma série de afrescos sobre episódios da vida de São Paulo. E os afrescos centrais do martírio de São Pedro, ele sendo crucificado de cabeça para baixo, na parede direita, e da conversão de São Paulo, no centro da parede esquerda da Capela Paulina, esses afrescos foram feitos por Michelangelo já no final da sua vida. A Capela Paulina é porque foi construída durante o pontificado do Papa Paulo III. Então, por exemplo, esses afrescos são posteriores, inclusive, ao afresco do juízo final da Capela Sistina, que é posterior ao teto, mas anterior
a esses afrescos que foram das últimas obras de pintura de Michelangelo. E nós vemos os cardeais nesse ambiente, né, que ajuda a rezar com toda essa arte, né, os afrescos de Michelangelo, as cenas do Novo Testamento e na Capela Sistina também do Antigo Testamento, né. Na Capela Sistina nós temos 2 ciclos, além do teto de Michelangelo, do Juízo Final, temos 2 ciclos nas paredes laterais, que é a vida de Moisés em paralelo com a vida de Jesus, né? Toda essa arte que ajuda a entrar nesse clima de oração, de introspecção, de saber que esse ato que eles estão realizando é mais um ato nessa longa história de aliança entre Deus e os homens. Primeiro no Antigo Testamento com o povo de Israel, o povo da aliança, e depois a nova e eterna aliança selada com o sangue de Cristo na cruz, da qual a igreja é a fiel guardiã desse depósito que Jesus confiou à sua igreja, da fé, dos sacramentos, da graça, né? Ali vemos numa imagem o martírio de Pedro, que eu falava, na parede direita da Capela Paulina, para quem está nos acompanhando por imagens. E vemos ali todos os cardeais já com as suas vestes corais, preparados para, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, né, a procissão de ingresso no conclave. Padre Antônio, o senhor ressaltava justamente o silêncio que caracteriza esse momento que antecede o início propriamente da procissão dos cardeais, deixando a Capela Paulina em direção à Capela Sistina. Eu creio que, humanamente falando, para cada um deles o peso da responsabilidade é muito grande, não? E não tem como não sentir cada um esse peso, essa responsabilidade, ressaltando que eles farão o juramento, sim, já na Capela Sistina. E no momento do voto, todos eles juram um a um que elege, ou seja, vota naquele que, diante de Deus, ele acredita ser Deus que me é testemunho e que me há de julgar, me haverá de julgar. A responsabilidade realmente é muito grande. E é uma cena... Aquele diz, voto naquele que acredito seja o melhor para a igreja. Exatamente. É uma cena, Raimundo, em que o lugar, e por isso os papas, nos últimos documentos que falam sobre o conclave, nós tivemos outros conclaves que não foram na Capela Sistina. O último conclave que não foi na Capela Sistina foi no ano de 1800, porque as tropas francesas do Diretório haviam invadido Roma. O conclave que elegeu Pio VII ocorreu em Veneza, na cidade de Veneza. Mas os papas, em todos os documentos nos quais eles legislam sobre o conclave, falam disso, né? Do lugar mais apropriado ser o da Capela Sistina, justamente porque a arte ajuda nessa introspecção, a arte ajuda a compreender essa responsabilidade. Quando os cardeais vão depositar o voto e vão dizer essa oração que mencionavas, vão dizer: tendo por testemunha a Cristo, meu Senhor, que me há de julgar, prometo que dou o meu voto àquele a quem julgo deva ser eleito o Papa. Ou seja, não por algum interesse, não, mas que em plena consciência, em sã consciência, julgo que é o melhor, o mais apto para essa missão, né? E eles invocam como testemunha dessa ação, desse voto, o próprio Cristo, que um dia vai julgar a cada um de nós no juízo particular e depois a toda a criação no juízo final. E eles fazem isso diante daquela pintura que nós estamos vendo agora. Estava para ressaltar justamente isso, evocando aquele Deus, o Senhor que me há de julgar, e olhando ao fundo na Capela Sistina, a parede com o famoso, para quem nos está acompanhando de Michelangelo, com as imagens, estamos vendo agora. Exatamente. A câmera entrando como na frente da porta da Capela Sistina, como se estivesse entrando, e contemplamos no fundo da imagem essa pintura belíssima, né, do juízo final de Michelangelo, Nosso Senhor no centro, com a sua Mãe Santíssima ao lado, os santos em torno dele, aqueles que vão para o céu, e os condenados na parte de baixo, que
que vão para o inferno. Então o cardeal dá o seu voto tendo essa imagem diante e invocando por testemunha a esse Cristo que um dia há de julgar todas as suas ações, inclusive essa, se ele estiver dando o seu voto por algum tipo de interesse, né, ou por alguma troca de favores, né, que claro que nós esperamos e sabemos que nenhum fará isso, né? Todos são muito conscientes da missão e da responsabilidade que cada um tem. Padre Antônio, nós teremos na procissão a ladainha de Todos os Santos, portanto, a evocação universal, justamente para que possam, além do Veni Creato, a invocação ao Espírito Santo, justamente para que eles possam ser inspirados e assistidos pelo Espírito Santo neste momento grave no sentido da sua importância. Sim, nesse momento grave, no sentido momento de peso para a história da Igreja, para a caminhada da Igreja, né, para a missão que a Igreja tem diante do mundo de hoje, para a responsabilidade de encontrar formas de levar o Evangelho a todas as culturas, a todas as nações, sem tirar nada do Evangelho, sem reduzir o conteúdo da fé, mas encontrando modos de expressar essa fé de tal maneira que seja um convite a todos, como gostava de dizer muito o Papa Francisco, todos, para que entrem nessa barca, que é a Igreja, que é a barca de Pedro, né? Nessa construção, nesse edifício espiritual, como nos fala a carta de Pedro, né? No qual cada um de nós temos que ser pedras vivas e que está construído sobre a rocha de Cristo, mas que tem como pedra fundamental a Pedro e aos seus sucessores. Agora vemos na imagem o cardeal Pietro Parolin, que era o secretário de Estado até a morte do Papa Francisco e que, por ser o cardeal mais antigo da ordem dos cardeais bispos, é quem presidirá o conclave. Muitos podem estar perguntando, mas não seria o cardeal decano? Sim, mas o cardeal decano, o cardeal Ré, tem mais de 80 anos, portanto, o mais antigo da ordem dos bispos é quem preside o conclave. Filii et Spiritus Sancti. Amém. Dominus, qui corda nostra dirigit in caritate et Ó patientia Senhor, Christi, que guiai os nossos corações ao amor e à paciência de Cristo, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Veneráveis irmãos, após ter celebrado os divinos mistérios, entraremos agora em conclave para eleger o Romano Pontífice. Toda a Igreja, unida a nós na oração, invoca instantemente a graça do Espírito Santo para que seja eleito por nós um digno pastor de todo o rebanho de Cristo. O Senhor dirija os nossos passos no caminho da verdade, a fim de que, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, façamos sempre aquilo que lhe é agradável. Após estas palavras introdutórias, cardeal Pietro Parolin, nesta exortação, a procissão, começa a se formar então a procissão que se deslocará da Capela Paulina, como dissemos, para a Capela Sistina. E os cardeais em procissão seguem a ordem de precedência, de maneira invertida. À frente da procissão virão os cardeais diáconos, a começar dos mais novos, dos nomeados no último consistório, até os cardeais diáconos de consistórios de consistórios anteriores. Depois, todos os cardeais da ordem dos presbíteros, da mesma maneira, a começar pelos mais novos, os últimos nomeados, até o cardeal proto-presbítero, que é o cardeal Pulditch, né, nomeado cardeal por João Paulo II em 1994, e depois os 5 cardeais da ordem dos bispos que entrarão em conclave.
Esses 5 cardeais da Ordem dos Bispos são o cardeal Pietro Parolin, que preside o conclave, o cardeal Fernando Filoni, o cardeal Luiz Antônio Tagle, o cardeal Robert Prevost e o cardeal Luiz Rafael Sacco, que é o patriarca dos caldeus, patriarca de Bagdá. Vemos como se começa a formar a procissão com a cruz, né? Alguns monsenhores que são ajudantes durante o conclave. Vemos ali também um cardeal com hábito franciscano, é o cardeal Raniero Cantalamessa. Ele não é eleitor, mas ele dará a meditação. Antes da primeira votação, os cardeais ouvirão uma meditação que será pregada pelo cardeal Raniero Cantalamessa. Lembrando que o cardeal Raniero Cantalamessa foi por mais de 40 anos o pregador da Casa Pontifícia e, como o senhor ressaltava, participam desta procissão também o vice-camerlengo, o auditor-geral da Câmara Apostólica, 2 membros de cada um dos colégios dos protonotários apostólicos, prelados auditores da Rota Romana e prelados clérigos de Câmara. E a ladainha de Todos os Santos, como tínhamos ressaltado precedentemente, invocando assim a assistência. Invocando a intercessão da Igreja Celeste. A Igreja Celeste que intercede pela Igreja peregrina aqui na Terra, pela Igreja militante. Não é? Vemos ali os 2 primeiros cardeais que nós vemos na fila, são o cardeal Kovakad, esse que tem a roupa preta, ele é de rito oriental, não é? E o cardeal Baggio, Fábio Baggio. Logo atrás, o cardeal Radcliffe, que é esse que está com o hábito da sua ordem, o hábito dominicano, e o cardeal Rolandas Macricas, que é o arcipreste coadjutor da Basílica de Santa Maria Maior. E assim, esses 4 cardeais foram nomeados no último consistório do Papa Francisco, em dezembro de 2024, e são cardeais diáconos, por isso eles abrem a procissão de ingresso no conclave. Aí vemos na imagem o meu arcebispo, cardeal Dom James Spengler, né, que também foi nomeado, é cardeal presbítero, mas foi nomeado no último conclave, no último consistório, em 2024. Que é arcebispo justamente de Porto Alegre, e é o presidente também do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, além de ser o presidente do Episcopado Brasileiro, o CNBB. Exatamente. Agora vemos ele bem no centro da imagem, entrando agora na Capela Sistina. E esses cardeais que estão junto com ele são os cardeais que foram nomeados no mesmo consistório, nesse consistório de dezembro de 2024, alguns meses atrás apenas, né? Exato, ressaltando o grupo mais numeroso dos cardeais da Ordem dos Presbíteros. Sim, são 108. Nós temos 20 cardeais da Ordem dos Diáconos, 108 cardeais presbíteros e 5 da Ordem dos Bispos. Na Ladainha dos Santos, muitos papas santos são invocados. Então agora, por exemplo, estamos numa série de papas. São Paulo, é São Paulo VI. Agora teremos São João Paulo, que é São João Paulo II. E agora se pede por todos os pontífices romanos que são santos.
essa imagem que nós vemos, a sala que eles passam entre a Capela Paulina e a Capela Sistina, é a chamada Sala Régia, onde os papas, historicamente, sobretudo na Idade Moderna, recebiam os reis, os monarcas. Aí estamos vendo todos os cardeais, quando chegam próximos do altar, fazem a reverência ao altar da Capela Sistina, então se dirigem aos lugares que já lhes estão designados. Cada lugar desses, as mesas, tem ali o nome de cada cardeal, e eles sentam pela ordem de precedência. Se invocam os santos mártires. E agora será uma parte na qual serão invocados os doutores e doutoras da Igreja. Padre Antônio, destacamos, como podemos ver, aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver, tendo destaque para o Evangelho. Sim, o Evangelho colocado sobre uma mesa no centro da Capela Sistina, aberto, sobre o qual cada cardeal colocará a sua mão e fará a promessa, dizendo que promete, faz o voto e jura, pedindo a ajuda de Deus e dos santos evangelhos, aos quais toca com a sua própria mão. Aí vemos Dom Odilo Scherer, que é um dos mais antigos, apesar de ter sido criado cardeal em 2007, é um dos mais antigos já da ordem dos presbíteros. Portanto,
ocupa um dos últimos lugares na fila, na procissão de ingresso no conclave. E vemos ali o cardeal Pietro Parolin, que presidirá o conclave por ser o mais antigo na Ordem dos Bispos. De um lado, um dos cerimoniários pontifícios, e do outro, o mestre das cerimônias litúrgicas pontifícias, o arcebispo Diego Ravelli. E vemos o patriarca Sacco, o cardeal Filoni, o cardeal Tagle. O cerimoniário pontifício que acompanha o cardeal Parolin e o mestre das cerimônias litúrgicas pontifícias é o Monsenhor Massimo Boiardi, esse que vemos na imagem agora ao lado do cardeal Parolin. Nesta parte da ladainha se pede que o Senhor livre de todo o mal, de todo o pecado, das insídias do demônio, os cardeais, e se pede que faça essa libertação pela sua cruz e sua paixão, pela sua morte, sepultura, pela sua santa ressurreição, pela sua admirável ascensão, pela efusão do Espírito Santo e pelo seu glorioso advento, pela parousia, quando sabemos que ele voltará na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Para que nos escutes, te pedimos, ouve-nos, para que nos concedas o que te pedimos. Para que conduzas as nossas mentes aos desígnios celestes. Para que livres as nossas almas dos nossos irmãos, dos nossos benfeitores, da condenação eterna, te pedimos, ouvi-nos. Para que concedas o descanso eterno a todos os nossos irmãos defuntos. Para que conserves o mundo livre da peste, da fome e da guerra. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Para que vos digneis conservar e conduzir a vossa Igreja Santa.
vemos agora na imagem 3 cardeais da Ordem dos Bispos. Víamos o cardeal Prevost, o cardeal Tagle e o cardeal Filoni. Para que envies sobre este conclave a força do teu Espírito. Para que vos digneis enviar operários para a vossa messe, para que vos digneis conceder a todos os fiéis em Cristo a unidade. Para que vos digneis conduzir todos os homens à luz do Evangelho. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Segue-se agora o belíssimo hino do Vinde Espírito Santo, Veni Creator Spiritus, e para receber essas luzes do Espírito Santo, os cardeais, como acabamos de ver, como um sinal, um gesto, tiram o barrete agora o arcebispo de Brasília, o cardeal brasileiro Paulo César Costa. Podemos ressaltar, Padre Antônio, que a igreja, mesmo em nossas comunidades paroquiais, sempre quando temos algo de importante, decisões a serem tomadas, encontros de uma certa relevância, para além dos momentos celebrativos, temos por hábito justamente evocar o Espírito Santo com este canto do Veni Creator. Portanto, é um canto que faz parte da nossa vida e também em nossas comunidades paroquiais. Sim, em muitos lugares. Eu me recordo do meu tempo de grupo de jovens. Eu participei por muitos anos do CLJ, curso de liderança juvenil, lá na Arquidiocese de Porto Alegre, depois do Emaús. Sempre começávamos as atividades com a oração do Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, né? Que não é esse mesmo texto, mas é uma oração semelhante, né? Na qual se pede, se invoca as luzes e a condução, a guia do Espírito Santo para todos os nossos pensamentos, palavras e ações. É isso que os eminentíssimos senhores cardeais estão fazendo agora. Invocando o Espírito Santo, pedindo que o Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ilumine as suas mentes, os seus corações, para que eles possam eleger aquele a quem o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, já escolheu. Para que eles sejam instrumentos da vontade divina, instrumentos da ação do Paráclito. Assim, o Veni Creator Spiritus, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par.
a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. É um hino, uma invocação muito tradicional da Igreja. Nós podemos pensar em quantos conclaves, pelo menos desde a sua construção no final do século XV, a Capela Sistina foi o lugar da imensa maioria dos conclaves desde então. Quantas vezes esse mesmo hino não foi cantado entre essas paredes? Quantos cardeais não pediram as luzes do Divino Espírito Santo para serem seus instrumentos no momento, na hora da escolha do sucessor de Pedro, do vigário de Cristo, dos servos de Deus, do bispo de Roma, que preside a todas as igrejas na caridade. Oremus. Ecclesiae tue Domine, Ó Pai, rector que guiai custos e infunde protegei a quaestus, vossa Igreja, concedei aos vossos servos o espírito de inteligência, de verdade, de paz, para que se esforcem a fim de conhecer a vossa vontade e vos sirvam com total dedicação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora seguirá o juramento, que será pronunciado na íntegra pelo cardeal que preside o conclave, o cardeal Pietro Parolin, e que depois cada cardeal individualmente vai prometer com aquela fórmula que mencionamos. Nós todos e cada um dos cardeais eleitores presentes nesta eleição do Sumo Pontífice, prometemos, nos obrigamos e juramos observar fielmente e escrupulosamente todas as prescrições contidas na Constituição Apostólica do Sumo Pontífice João Paulo II, Universi Dominici Gregis, quia verbis Universi Dominici Gregis incipit, data die emanada em 22 de fevereiro de 1996, e as modificações feitas pelo motu próprio Normas Nonulas do Sumo Pontífice Bento XVI, de 22 de fevereiro de 2013. Igualmente prometemos, nos obrigamos e juramos que quem quer de nós, por divina disposição, seja eleito pontífice, se comprometerá a desempenhar fielmente o munus petrinum de pastor da Igreja Universal e não deixará de afirmar e defender com todas as forças os direitos espirituais e temporais atque 'Atque 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 '
tem que a liberdade da Santa Sé. Sobretudo, prometemos e juramos observar com a máxima fidelidade e com todos, quer clérigos, quer leigos, o segredo sobre tudo aquilo que, de qualquer modo, diz respeito à eleição do Romano Pontífice e sobre aquilo que se der no lugar da eleição, concernente direta ou indiretamente ao escrutínio. Não violar de modo algum este segredo, quer durante, quer após a eleição do novo pontífice, a menos que não seja concedida explícita autorização do próprio pontífice. Jamais prestar apoio ou favorecer qualquer interferência, oposição ou outra qualquer forma de intervenção com a qual a autoridade secular de qualquer ordem e grau, ou qualquer grupo de pessoas ou indivíduos queiram ingerir-se na eleição do Romano Pontífice. Segue depois, na sequência, o juramento, assim, já como acompanhamos agora individualmente. Cada um dos cardeais, a começar pelo cardeal Parolin. Spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Assim o juramento, assim Deus me ajude, e estes santos evangelhos que toco com a minha mão. Sim, o cardeal fala o seu nome, o sobrenome e promete, se obriga e jura tudo aquilo que foi pronunciado pelo cardeal Parolin. Agora teremos pela ordem os cardeais da Ordem dos Bispos. Fernando Filoni, Spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Na sequência, o cardeal Luiz Antônio Goquintagle, das Filipinas, que é o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. Antonius Cardinalis Tagle, Spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Na sequência, o cardeal Robert Francis Prevost, que é prefeito do Dicastério para os Bispos. Prevost. Spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Agora o patriarca da Igreja dos Caldeus, sua beatitude Rafael Sacco, Luiz Rafael Sacco. Sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Na sequência, o cardeal Vinko Puljic, cardeal da Bósnia. Et ego Vinko Cardinalis Puljic. Passando a ordem dos presbíteros. Esse é o cardeal proto-presbítero, mais antigo da Ordem dos Presbíteros. Foi criado cardeal por João Paulo II em 1994. Agora o cardeal Turkson, criado cardeal por João Paulo II em 2003. Petrus Cardinalem Cujo Turkson, Spondeo voveo acciuro, sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Agora o cardeal Joseph Bozanic, arcebispo de Zagreb, na Croácia, criado cardeal em 2003, por João Paulo II, São João Paulo II. Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Agora o cardeal Barbahan, arcebispo emérito de Lyon, também criado cardeal em 2003 por São João Paulo II. E agora o último dos cardeais criados por João Paulo II, Peter Erdő, arcebispo de Budapeste, na Hungria.
et hic sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Iniciaremos agora uma série de cardeais da Ordem dos Presbíteros criados por Bento XVI, começando pelo cardeal Rilko, arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior. Sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Cardeal Robles Ortega, que é o arcebispo de Guadalajara, vem na sequência. Franciscus Cardinalis Robles Ortega, expondio bovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Na sequência, o cardeal Daniel Dinardo, que é arcebispo emérito de Houston, nos Estados Unidos. Daniel Cardinalis Dinardo, spondeo boveo acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. E na sequência temos o arcebispo de São Paulo, nosso Dom Odilo Pedro Scherer, criado cardeal em 2007 por Bento XVI. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Agora, um grupo de cardeais também criados por Bento XVI no ano de 2010. São 6 cardeais. O primeiro deles, Robert Sara. Robert Cardinalis Sara, spondeo foveo ac juro, sic me Deus adiuvet, et hac sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Cardeal Raymond Burke vem na sequência. Raimundus Leo Cardinalis Burke, spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et sancta, et hic sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Na sequência, o cardeal Kurt Koch, suíço, prefeito emérito do dicastério pela promoção da unidade dos cristãos. Spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Na sequência, o cardeal Kazimierz Nitz, arcebispo emérito de Varsóvia, na Polônia. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Evangelii Dei, quem manu mea tango. Na sequência, o cardeal Ranjit, arcebispo de Colombo, no Sri Lanka. Ego Albertus Cardinalis Patervendigedon, spondeo voveo acuro, sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. E o último dos cardeais do consistório de 2010 é Reinhard Marx, arcebispo de Munique. Spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Na sequência teremos mais um cardeal brasileiro, o segundo, Dom João Braz de Avis, prefeito emérito do dicastério para os religiosos. Spondeo fovio acuro, sic me Deus adiuvet, et eco sancta Evangelia, quem manu mea tango. Agora o cardeal Collins, arcebispo emérito de Toronto, no Canadá. Cardinalis Collins, spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Agora o cardeal holandês, arcebispo de Utrecht, cardeal William Eyck. Willem Jacobus Cardinalis Eyck, spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Agora o arcebispo de Florença, na Itália, o cardeal Giuseppe Bettori. Cardinalis Bettori, spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Arcebispo emérito de Florença. Agora o cardeal Dolan, estadunidense, americano, que é o cardeal de Nova York, arcebispo de Nova York. Sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quem manu mea tango. Na sequência, o cardeal Rainer Maria Wölki, arcebispo de Colônia, na Alemanha. Sic me Deus adiuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quae muna mea tango.
Agora o cardeal Harvey, Ego Jacobis Cardinalis Harvey, spondeo americano, Euro, arcipreste da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Evangelia de manu mea tango. E o último dos cardeais criados por Bento XVI é o cardeal Basilius Totunkal, arcebispo maior de Trivandrum, do rito Ciro-Malankara. Vemos esses cardeais dos ritos orientais como a vestimenta é diferente. Usam a vestimenta da sua própria igreja, do seu próprio rito. Para o cardeal Miller, é o primeiro da Ordem dos Presbíteros, criado pelo Papa Francisco em 2014. Na sequência, o cardeal Vincent Nichols, arcebispo de Westminster, na Inglaterra, também criado por Francisco em 2014. O cardeal Leopoldo Brenes Solórzano, arcebispo de Manágua, na Nicarágua. Sic me Deus adiuvet, et ex ante Dei Evangelia comano Dea mea tango. Agora, na sequência, o cardeal canadense Gérald Lacroix, arcebispo de Quebec. Gérald Cyprien, Cardinalis Lacroix, spondeo, boveo, acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência, o cardeal Jean-Pierre Coutois, arcebispo emérito de Abidjan, na Costa do Marfim. Et ego Jean-Pierre Cardinalis Coutois, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. E agora o terceiro cardeal brasileiro, na sequência, cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. Et ergo Orani Ioannis Cardinalis Tempesta, spondeo voveo ac iuro, sic Deus me adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Esse cardeal que vem na sequência, o cardeal Mário Aurélio Poli, foi a quem o Papa Francisco escolheu para substituí-lo como arcebispo de Buenos Aires. Hoje é arcebispo emérito já. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora temos um cardeal da Burkina Faso, cardeal Philippe Ouedraogo, que é arcebispo emérito de Ouagadougou, a capital do país. Et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência também essa marca do Papa Francisco da universalização do Colégio de Cardeais, um cardeal do Haiti, Chibli Langlois, bispo de Le Caille. E com ele terminamos os cardeais criados no consistório de 2014. Esses próximos que farão o juramento agora são do consistório de 2015, também do Papa Francisco. O primeiro, patriarca emérito de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora o arcebispo de Addis Abeba, na Etiópia, cardeal Beraniesus Surafiel. Cardinalis Surafiel, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet, et hec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Falamos antes de todos os continentes presentes, agora o primeiro cardeal da Oceania é o cardeal John Dew, arcebispo de Wellington, na Nova Zelândia. Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelii, qui manu mea tango. Temos uma estreia em conclaves, digamos assim, primeira vez que um cardeal de Myanmar participa, que é esse cardeal Charles Bo, arcebispo de Yangon.
Sic me Deus Myanmar. adjuvet et anca sancta Dei Evangelia qui manu mea tango. Agora temos o arcebispo metropolitano emérito de Bangkok, cardeal Kovitavani, cardeal da Tailândia. Sic me Deus adjuvat et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Na sequência, o arcebispo emérito de Agrigento, na Sicília, Francisco Montenegro. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Esse é o cardeal arcebispo de Montevidéu, no Uruguai, Daniel Fernando Sturla Berrué. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Outra estreia em conclaves, a primeira vez que um cardeal de Cabo Verde participa, cardeal Arlindo Furtado. Spondio vovio ac iuro. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Outra estreia em conclaves, a primeira vez que um cardeal de Tonga, país da Oceania, participa, cardeal Soane Mafi. Spondeo voveo ec iuro, sic me Deus adjuvet ec haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Agora temos o arcebispo de Bangui, capital da República Centro-Africana, cardeal Dieudonné Nzapalainga. Cardinalis Nzapalainga. Spondeo voveo ad iuro. Sic meus Deus adjuvent et haec sancta Dei Evangelia. Esses cardeais, a partir do cardeal Nzapalainga, são do consistório de 2016. Arcebispo emérito de Madrid, cardeal Carlos Osoro Sierra. Si me Deus adjuvet et sancta Dei Evangelia que manu mea tango. E na sequência, logo atrás do cardeal Osoro, nosso querido Dom Sérgio da Rocha, arcebispo primaz do Brasil, arcebispo de São Salvador da Bahia. Voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Podemos ver no juramento a emoção de cada cardeal também. Cardeal Blaise Supich, arcebispo de Chicago, nos Estados Unidos. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Na sequência temos o cardeal Joseph de Kessel, Et ego Joseph de Cardinalis de Chiesa Spondeo belga, arcebispo emérito de Bruxelas. Temos agora um cardeal mexicano, arcebispo da Cidade do México, cardeal Carlos Aguiar Retes. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Evangelia que manu mea tango. Mais uma primeira vez em um conclave. Primeiro cardeal da Papua Nova Guiné, que participa de um conclave, arcebispo de Port Moresby, John Ribat. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia qua manu mea tango. Na sequência, o cardeal Joseph William Tobin, que é o arcebispo de Newark. Spondio vovio ac iuro. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Newark, nos Estados Unidos, no estado de New Jersey. Etero Johannes Josephus Cardinalis Omeia. Esse é o cardeal arcebispo de Barcelona, Juan José Omeia Omeia. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Sequência, um cardeal sueco, o cardeal Anders Arborelius, carmelita. Anders Cardinalis Arborelius, Spondio bispo de Estocolmo.
sic me Deus adjuvet, et hec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Logo após ele, o cardeal Ângelo de Donatis, que foi por muitos anos o vigário do Papa Francisco para a Diocese de Roma, e agora é o penitenciário maior da Igreja. O cardeal do Paquistão agora, cardeal Joseph Coutts, arcebispo emérito de Karachi, no Paquistão. Temos agora o cardeal português, cardeal Antônio Augusto dos Santos Marto, bispo emérito de Leiria Fátima, era o bispo de Fátima. Sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência, um cardeal do Madagascar, o arcebispo metropolitano de Toamazina, Desiré Sarazana. Spondeo voveo adioro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Cardeal italiano agora, Giuseppe Petrocchi, arcebispo emérito de L'Aquila. Tego Iosef Cardinalis Petrocchi, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet, et ec santa Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora temos na sequência o cardeal japonês, Tomás Aquino Manio Maeda, arcebispo metropolitano de Osaka Takamatsu. Advet et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. E assim fechou-se o grupo do consistório de 2018, inicia agora o consistório de 2019 na Ordem dos Presbíteros, com o cardeal arcebispo de Jakarta, Indonésia, Ignatius Suario Hartomanmojo. Sic me Deus adjuvet, et hec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência, o arcebispo de Havana, em Cuba, Juan de la Caridad García Rodríguez. Spondeo boveo adjuro. Sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência, temos o cardeal do Congo, da República Democrática do Congo, Congo-Kinshasa, Fridolin Ambongo Bezungo, que era parte do grupo de 9 cardeais que aconselhavam o Papa Francisco. Sic me Deus adjuvet, et hac sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência, um cardeal que teve um papel muito importante no sínodo, cardeal Hollerich, cardeal de Luxemburgo, arcebispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich. Agora o cardeal da Guatemala, bispo de Huehuetenango, cardeal Álvaro Leonel Ramazzini e Meri. Sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora o arcebispo de Bolonha, o cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana. Spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora o cardeal Cristóbal López Romero, que é espanhol de nascimento, mas é arcebispo de Rabat, no Marrocos. Spondeo voveo ac iuro. Também uma estreia em conclave, primeira vez que um bispo do Marrocos participa de um conclave. Na sequência, o cardeal de Ruanda, Antoine Kambanda, arcebispo de Kigali. Ac iuro, sic me Deus adjuvet, hec sancta Com ele começamos os cardeais do consistório de 2020. Na sequência, o cardeal Wilton Daniel Gregory,
arcebispo emérito de Washington, nos Estados Unidos. Wilton Daniel Cardinalis Gregory, spondeo, vovio ac iuro, sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia quae mano mea tango. Cardeal arcebispo de Manila, nas Filipinas, Cardeal José Fuerte Cardinalis Advincula, spondeo, voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia quae mano mea tango. E fechando o consistório de 2020, na ordem dos presbíteros, temos o cardeal Augusto Paulo Lo Giudice, que é arcebispo de Siena, da Itália. Et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Abrindo o grupo do consistório de 2022, o cardeal francês Jean-Marc Noël Aveline, que é arcebispo de Marseille. Et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Peter Cardeal Cardinalis Pedro Peter Okpaleke, bispo de Ekulobia, na Nigéria. Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia quae manu Deo tango. Na sequência temos mais um brasileiro, nosso cardeal Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus. Dadricus Cardinalis Steiner, spondio vovio ac iuro, sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Outro cardeal que fala português é o cardeal Felipe Neri, do Rosário Ferrão, que é arcebispo de Goa, na Índia. Sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Depois dele temos o cardeal Robert Walter McElroy, atual arcebispo metropolitano de Washington, capital dos Estados Unidos. Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelii, quae mano mea tango. Mais um cardeal agora na sequência que fala português, o cardeal do Timor-Leste, também uma estreia em conclaves. O cardeal Virgílio do Carmo da Silva, arcebispo de Dili, no Timor-Leste. Et haec sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Agora o bispo de Como, cardeal Oscar Cantoni. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Na sequência o cardeal indiano Anthony Pula, arcebispo de Hyderabad, et ego Pula Cardinalis Anthony, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et ac sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Na sequência agora, o arcebispo metropolitano de Brasília, nosso cardeal Dom Paulo César Costa. Paulo César Cardinalis Costa, spondeo voveo at iuro, sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Sequência o cardeal de Singapura, William Go Sen-Che, Euro, sic me Deus adjuvet et ac sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Agora o arcebispo de Assunção, no Paraguai, o cardeal Adalberto Martínez Flores. Adalbertus Cardinalis Martínez Flores, spondeo voveo ad iuro, sic me Deus adjuvet et sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Agora também mais uma estreia em conclaves, o cardeal que vem representando a Mongólia. É um italiano, cardeal Jorge Marengo, mas é o prefeito na prefeitura apostólica de Ulaanbaatar, na Mongólia. E logo após ele, outro italiano que trabalha fora, patriarca de Jerusalém,
patriarca Pier Battista Pizzaballa, que é italiano, mas é o patriarca latino de Jerusalém. E agora o cardeal da África do Sul, arcebispo de Joanesburgo, Stephen Brisling. Esse grupo já é o grupo do consistório de 2023. Agora um cardeal argentino, Ángel Sixto Rossi, jesuíta, arcebispo de Córdoba e vice-presidente da Conferência Episcopal Argentina. Agora o arcebispo de Bogotá, na Colômbia, Luis José Rueda Aparicio. Aloysio Joseph Cardinali Rueda Aparicio, spondeo boveo agiuro, sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. O arcebispo de Łódź, na Polônia, cardeal Gregors Ries. Et ego Gregorius Cardinalis Ries, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Cardeal agora do país mais recente do mundo, o Sudão do Sul, também, obviamente, primeira vez num conclave. Stephen Ameio Martin Mula, arcebispo metropolitano de Juba, no Sudão do Sul. Vevo aciura, sic me Deu advent, ad hac sancta Dei Evangelia, qui mani mia tango. Agora o arcebispo de Madrid, na Espanha, cardeal José Cobo Cano. Et ego Joseph Cardinalis Cobo Cano, vice-presidente da Conferência Episcopal Espanhola. Sic me Deu adjuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora o cardeal Protase Rugambwa, et ego Protasius Cardinalis arcebispo de Tabora, na Tanzânia. Voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora, na sequência, um cardeal da Malásia, et ego Sebastian Cardinalis Francis, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora um cardeal da China, da região especial de Hong Kong, bispo de Hong Kong, cardeal Stephen Chow Sao Yang. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et ac sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Na sequência, o bispo de Ajaccio, na Córcega, na França, cardeal François Xavier Bustillo, que é nascido na Espanha, mas trabalha na França. Na sequência, mais um cardeal lusófono, cardeal que fala português, o cardeal Américo Manuel Alves Aguiar, bispo de Setúbal, em Portugal. Sic me Deus adjuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora o arcebispo de Lima, no Peru, cardeal Carlos Gustavo Castillo Matasolho. Carlos Cardinalis Castillo, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et ex sancta Dei Evangelia. Esses já dos cardeais nomeados no ano passado, em dezembro do ano passado. Et ego Vicente Cardinalis Bocalich, spondio boveo ac iuro, de Santiago del Estero, na Argentina, cardeal Vicente Bocalich Iglich. E na sequência, o arcebispo de Guayaquil, no Equador, o cardeal Luis Gerardo Cabrera Herrera. E com ele, fechamos os 100 primeiros cardeais que fizeram seu juramento. Ainda temos 33 na sequência. Agora o arcebispo metropolitano de Santiago, cardeal Fernando Natálio Chomali Garriga.
sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, qua manu mea tango. Agora o arcebispo de Tóquio, no Japão, cardeal Tarcísius Isao Kikuchi. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Mais um cardeal filipino, presidente da Conferência Episcopal das Filipinas, bispo de Caloocan, cardeal Pablo Virgílio Sionco David. Spondeo boveo ac iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Na sequência, o cardeal da Sérvia, Ladislav Nemet, arcebispo de Belgrado. Ladislav Cardinalis Nemet, spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. E logo após ele, o meu arcebispo, nosso arcebispo de Porto Alegre, Jacobus Cardinalis Spengler, Dom Jaime Spengler. Voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Jacobus é Jaime em latim. Agora o cardeal arcebispo de Abidjan, na Costa do Marfim, Ignace Bessi Dogbo. Spondeo voveo et ac iuro. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Na sequência, o cardeal Jean-Paul Vesco, que é um francês, mas é arcebispo de Algés, na Argélia, de Argel, capital da Argélia. Ego Ioannes Paulus Cardinalis Vesco, spondeo Jean-Paul Vesco. ac iuro. Sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Dominicus Josephus Cardeal Cardinalis francês, spondeo voveo Dominique ac Joseph iuro. Mathieu, cardeal belga, mas ele é arcebispo de Teherã, no Irã. Também é a primeira vez que um arcebispo do Irã participa de um Robertus conclave. Cardinalis Repole, Cardeal Roberto Repole, que é arcebispo de Turim, aqui na Deus Itália. adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Agora o cardeal Baldassare, conhecido como Baldo Reina, que é o vigário da Diocese de Roma, italiano. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelii, que manu mea tango. Agora o cardeal Frank Leo, Et ego Franciscus que é o arcebispo metropolitano de Toronto, no Canadá. Sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Agora temos o cardeal mais jovem do conclave, cardeal Mikola Bishok, 45 anos. Ele é bispo do rito ucraniano, nós podemos ver pela vestimenta diferente. Ele é bispo na Austrália, bispo de São Pedro e São Paulo, em Melbourne, na Austrália. E agora o cardeal Domênico, conhecido como Mimo, Domênico Battaglia, arcebispo de Nápoles, aqui na Itália. Com o cardeal Battaglia, concluímos a ordem dos cardeais presbíteros. E agora, na sequência, teremos os 20 cardeais diáconos, começando pelo cardeal Dominique François Lamberty, prefeito da Signatura Apostólica, que é o cardeal proto-diácono. Esse cardeal que nós estamos vendo, se não for ele o eleito, é quem anunciará no balcão da Basílica de São Pedro o próximo Papa. Cardeal proto-diácono Lamberty. Cardeal Mário Zenari, italiano, é anúncio apostólico na Síria. Agora temos na sequência o Camerlengo, cardeal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, nascido na Irlanda, mas foi ordenado e teve a sua carreira eclesiástica nos Estados Unidos. Sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, qua manu mea tango. Até a morte do Papa Francisco era o prefeito do dicastério para os leigos, famílias e vida. Este é o esmoler de sua santidade, cardeal da esmolaria apostólica, cardeal polonês Konrad Krajewski.
Mais um cardeal agora que fala português, cardeal português José Tolentino de Mendonça, que era o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação. Na sequência, o cardeal Michael Czerny, nascido na República Tcheca, mas crescido no Canadá, que era o prefeito para o Dicastério da Promoção do Desenvolvimento Humano Integral. Na sequência, o cardeal maltês Mário Grech, da Ilha de Malta, que é o secretário-geral do Sínodo dos Bispos. Cardeal italiano, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, cardeal Marcello Semeraro. Ego Marcellus Cardinalis Semeraro, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet et santa Dei Evangelia, quae manu mea tango. Mais um cardeal italiano agora, o arcipreste da Basílica de São Pedro, o cardeal Mauro Gambetti, franciscano conventual. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora o cardeal Arthur Roche, que até a morte do Papa Francisco era o prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Cardeal inglês Arthur Roche. Et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Agora um cardeal coreano, Lázaro Yu Heung-sik, até a morte do Papa Francisco, prefeito do Dicastério para o Clero. Mais um cardeal italiano, cardeal Claudio Gugerotti, que até a morte do Papa Francisco era prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. Nós vemos como na ordem dos diáconos estão a maioria dos cardeais que trabalham na Cúria Romana. Cardeal argentino Vítor Manuel Fernandes, até a morte do Papa Francisco, era o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Et ec santa Dei Evangelia, quae manu mea tango. Cardeal suíço Emil Polcherig, que era até pouco tempo o núncio apostólico aqui na Itália, cardeal da Suíça. Na sequência, um cardeal francês, Christophe Louis Yves Georges Pierre, que é núncio apostólico nos Estados Unidos. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Cardeal espanhol Ángel Fernández Artime, salesiano de Dom Bosco, que era até a morte do Papa Francisco pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Próximo é o cardeal lituano Rolandas Makrickas, que é arcipreste coadjutor da Basílica de Santa Maria Maior, onde foi sepultado o Papa Francisco. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Os últimos três cardeais que farão o juramento agora. Cardeal Timothy Radcliffe, cardeal inglês, que foi geral dos dominicanos e é o único cardeal que participa do conclave que não é bispo. Portanto, caso ele venha a ser eleito, antes de assumir, ele vai ter que ser ordenado bispo. Esse é o cardeal Fábio Baggio, que é secretário do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal italiano. E o último, cardeal George Kovacat, da Igreja Ciro Malabar, que era o responsável das viagens pontifícias e até a morte do Papa Francisco, recentemente tinha sido nomeado prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. O número dos cardeais
com menos de 80 anos era 135. Nós tivemos 2, o cardeal Canizares, da Espanha, e o cardeal Jue, do Quênia, que por motivos de saúde não puderam participar. Extra homines. Acabamos de ouvir o maestro das cerimônias pontifícias, o arcebispo Diego Ravelli, dar a ordem do extra homines. Em latim, significa todos para fora. Dentro da Capela Sistina permanecem somente os cardeais. Então todos os que estavam auxiliando, o coro da Capela Sistina, os monsenhores que estavam ali auxiliando, os fotógrafos, os cinegrafistas que estavam transmitindo de dentro da Capela Sistina, o juramento dos cardeais, o ingresso no conclave, todos saem, estamos vendo essas imagens, saem pela porta principal, pela porta da frente da Capela Sistina, saem de novo para a Sala Régia, e após todos saírem, o maestro das cerimônias litúrgicas pontifícias, o arcebispo Diego Ravelli, vai fechar a porta para então a meditação, primeiro a meditação do cardeal Cantalamessa, e logo após se retiram também o cardeal Cantalamessa, o maestro das cerimônias litúrgicas, e permanecem somente os cardeais para o sorteio dos escrutinadores, dos revisores, dos enfermeiros e para a primeira votação. Para esta tarde de hoje está prevista apenas uma votação. Assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, vamos nos aproximando do final desta transmissão. E dizíamos precedentemente, Padre Antônio, e ressaltamos agora, antes de concluirmos, é o momento de todos nós batizados acompanharmos este conclave com as nossas orações, pedindo a intercessão do Espírito Santo, que possa iluminar os nossos cardeais eleitores, para que possam, assim, inspirados, dar à Igreja o melhor para a Igreja e para a humanidade. O próximo sucessor de Pedro. Exatamente. Agora saem os cerimoniários pontifícios, esses 7 que estão saindo, e já está caminhando em direção à porta. Já saíram todos os que não tinham que estar mais dentro. Vemos ali somente o cardeal Cantalamessa, que agora vai se dirigir para a meditação, que ele vai pregar aos cardeais antes da primeira votação. E o arcebispo Diego Ravelli vai fechar lentamente a porta e veremos como todos os fotógrafos que estão ali quererão registrar esse momento. Momento do fechamento das portas, inicia-se o conclave. Estão fechados a chave. Pois é, e assim ressaltamos que os veremos somente agora com o Habemus Papa, o anúncio do novo sucessor de São Pedro. Assim, Padre Antônio Hofmeister, agradecemos a sua participação, ressaltamos a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, que dentro de 14 minutos, às 18 horas, horário local, 13 horas de Brasília, estaremos retornando para dar continuidade, portanto, a esse momento, à espera da eleição do próximo sucessor de São Pedro. Padre Antônio, muito obrigado. Eu que agradeço e reforço o pedido, né? Todos nós agora entramos num clima de intensa oração, para que o Espírito Santo ilumine os senhores cardeais na votação. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado, bom prosseguimento, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.